Muito bem, meus queridos, estamos de volta e ó, agora é aquela hora que a gente vai fazer a revisão, vamos sinalizar os principais itens que nós falamos sobre a criação de coelhos. Daqui a pouco vai ter atividade. Joga na nossa tela, diretor. Ele gosta de dar um zoom na gente. Aula 16.2, gente, manejo e criação de coelhos. O que nós falamos e vamos enfatizar aqui nessa revisão? Nós vimos as características gerais desses animais. Então, a gente viu lá esses animais, a orelha alongada. Eu acho interessante que quando eles... Quando eu até tinha esquecido. A questão da orelha. São os animais muito ariscos. Atentos. Atento, arisco. A qualquer barulho, ruído. Então, quando se faz o manejo no galpão, tem que tomar cuidado, porque você lembra o bebedouro? Tem pessoas que estão tentando colocar sniffer para coelho. Mas, na verdade, o bebedouro ele tem que vir um recipiente. Esse recipiente, na grande maioria, para que você tenha uma durabilidade, ele é de metal, faz muito barulho. Então, na hora que tem que lavar. Então, assim, sempre recolher os bebedouros, ir para outro lugar para evitar barulhos. Principalmente porque, assim, a gente vai ver o sistema. O sistema, quando é de criação, é um berçário, quando só tem fêmeas para parir, entendeu? Aí tem a ala que é creche, e depois tem a ala que é engorda. E é uma do lado da outra, pá. Ou seja, o barulho que dá aqui vai ser ouvido nas demais. Nas demais baias. Perfeito. Né? Depende da estrutura do galpão da pessoa, pode ser. O que a gente destacou também nessa características? São roedores, dentição. Crescimento decisivos aí constante. Desculpa, que eu tô lembrando. As patinhas, né? Que falou assim, que a pata é mais curta, da frente, de trás. Essa dinâmica demonstra que o coelho, ele a gente não tem que manter seco o ambiente. Porque essa pata traseira dele acumula muito. Não tem um cachorro? Você vê o cachorro? Se você não lava esse cachorro muito peludo, acumula muita sujeira aqui atrás, aqui embaixo, e fica uma placa. Fica uma placa. Tu tem que tomar cuidado com o ambiente. E tem que ter o quê? Para escorrer? Drenagem. A gente vai ver como é que faz drenagens, né? Que são aqueles córregos, aqueles sulcos, assim, quando chove. Porque aqui, quando é época de chuva, entendeu? Aí o professor tem que tomar cuidado porque dá feridas e problema de pele. Perfeito. Aí é isso. Professor, pele na pata, o que tem? Não vai cortar e jogar fora? Não, porque você espalha. E o professor vai defender o pelo ou o couro? O couro é produto que você... É isso. Perfeito. Para evitar problemas de pele. Nós falamos das raças, Nova Zelândia, Califórnia, a chinchila, cada uma delas tem são raças que são utilizadas carne, pelagem, mas você tem aí um atrativo diferente para cada uma, né? E dentro dessas raças você vai ter as variedades ainda, né, de cada uma delas. Aí falamos também do manejo alimentar, do cuidado para cada fase do desenvolvimento, né, professor? Reprodutor, tem aí o desmame, que é o pessoal da creche, e depois tem o pessoal da engorda, só são 3. Perfeito. E a gente enfatizou a questão da ração à vontade para aqueles que estão, né, para tomar cuidado com a raça à vontade para quem está para engorda, mas na fêmea tem que tomar cuidado, porque ela tem um peso para entrar no cio. Ela tem um peso para ela ter que ficar... Todo esse cuidado precisa ser observado. Porque pode atrapalhar. Com certeza, para produzir os hormônios certos. Os bichinhos. E nessa nutrição, como você falou também, tomar cuidado dessa nutrição, por quê, professor? Porque a falta de nutriente pode fazer com que a mãe entre no processo de canibalismo. Lembra? E também, antes, é necessário, lá no galpão, quando tem os filhotinhos, não é que não se faz a higiene, né? E esse processo da secotrofia aí é um processo de imunização, melhorar a flora, a fauna do animal, né? Do animal. E aí, então, esse processo nutricional é muito importante. Falamos do tipo de ração, né? Que ela pode ser em pellets ou ela pode ser em farelo,
A mais indicada é Impellet, por causa do comportamento do próprio animal, que vai auxiliar no processo de capacidade de ganhar peso, absorver os nutrientes, né? Perfeito! Gente. Agora, meus amores, vocês vão ficar aí com a atividade de vocês e já já a gente vai retornar para juntinho trabalhar cada uma delas, né, Com professor? certeza. Tchau! Chegou aquele momento, né, professor Jefferson, que a gente gosta muito, porque aqui é a hora que você vai dizer o que você entendeu, menino. É isso mesmo. Ó, normalmente a gente trabalha 5 questões. Às vezes tem 6. Na verdade, é para trabalhar assim, parece uma cesta. É 8, né, professor? De vez em quando dá umas piloras na cabeça dos professores, bota 8 questões. Enfim, né? Mas aqui a gente sempre gosta de trabalhar, né, professor? As questões fechadas, as objetivas e as questões abertas, que são as subjetivas, que você vai responder ali de acordo com aquilo que você está extraindo da sua pergunta, tá bom? Tem que ter coerência, óbvio, tá? Tem que ter coerência. Tem que estar igualzinho como a gente vai mostrar, não, tá, pessoal? Não se preocupe. E, ó, só vai colocar igual quando a gente decora, né? Quando a gente decora uma coisa, a gente coloca igualzinho. E, né? professor, não estou entendendo. Aí a gente volta para o slide para esclarecer aquela resposta, Perfeito. Tá bom? Vamos lá, na tela. Primeira questão na nossa telinha ali. Eita, pega. Olha que delícia, veio com combo. A resposta vem junto. Então vamos lá. Lê aí, Tatá. A alimentação é um processo natural dos animais que envolve a busca, a escolha, o consumo de um ou vários alimentos, enquanto que a nutrição é o resultado dessa absorção, é o resultado da absorção e a utilização de quê, gente? Dos nutrientes a nível celular daquele alimento. Em relação aos nutrientes essenciais, qual a relevância da água no corpo desses animais? Então vamos lá. A partir dos 21 dias, já bebem água. Né? Então, antes disso, é só no leite materno, reduzindo a ingestão láctea. A água representa 70% do seu peso corporal. Se perder 10% de água, podem morrer. Então, o que isso significa? Que o coelhinho, né, um filhotinho, tem que tomar muito cuidado para não ocorrer o quê? Diarreia. Porque ele, perdendo água, tendo uma desidratação, ele morre. Além disso, se não morrer, pega uma doença oportunista que está ali, né? E como é que isso pode acontecer? Por causa da ração, entendeu? Fungou a ração, tem que tomar cuidado. Sua ingestão diária deve ser de 125 ml por quilo de peso corporal. Isso é para o coelho que está em fluxo. É aquele que vai para desmame, para engorda, bola para baixo. Agora, quem é o fixo? São os reprodutores, principalmente aqui as matrizes. Após o parto, podem praticar o canibalismo. Ingerir, por quê? Ingerindo suas próprias crias, né? Para suprir falta de água. Mas aí também, nessa verdade de água, também é os nutrientes. Então tem que tomar muito cuidado com o balanceamento da ração, o balanceamento dos nutrientes dados para elas. O que isso é feito, apesar de ter nutriente na ração? Por isso que também se dá, na lactação, oferta para ela um suplemento. Que é o quê? Repolho, couve, cenoura. Assim, olha só como é que é engraçado. E pastagem, não dá aquele capim? Não. Você acredita? Dá mais olerícolas, hortaliças. Interessante. Questão de número... O processo de absorver mais rápido. Hã? Processo de absorção mais rápido. Tem que dos nutrientes. Questão do número 2. Essa não veio não, professor. Que é bom, que é bom! Como deve ser o manejo nutricional dos coelhos filhotes? Olha só, galera. Ó, que legal, gente. Até a segunda semana da live, a vida deles, que pega aí uns 14 dias, os coelhos... Ei, professor, segunda semana? Gente, não é 14 dias, não é aqui, 3 semanas? Não, gente, porque tem que contar sábado e domingo. Tem que contar sábado e domingo, dá os 14 dias aí.
Os coelhos se alimentam exclusivamente de leite materno. Isso é fisiológico. Quem faz produção, eles vão ficar tudo mamando a mãe, não. Sim. Tá? Na segunda e na terceira semana, que compreende aí de 14, mais ou menos 21 dias, começam a provar alimento sólido. Então, professor, tá, ração ou forragem, porém ainda se nutrem principalmente do leite. Meus queridos, vamos lá. Isso, quando nós estivermos falando só de matriz de reprodução, tem o fluxo. Professor, o que é o fluxo? É a demanda. Lote, tu tem um lote, tu tem... Para ter uma criação de coelho, tem que ter pelo menos 5 fêmeas e 2 machos. Tem uma aula que a gente fala, né? Vai ter. Eu quero que eles entendam que isso é uma coisa fisiológica. Certo. E uma coisa, a fisiologia tem que ser adaptada para um padrão de um fluxo. Você tem um lote, você tem uma quantidade de... Isso é para iniciantes, né? Uma quantidade de matriz. Macho é para ter heterogeneidade, para não ter consanguinidade. A gente vai ver que um coelho, tem coelho que dá 10, 12 filhotes. É bom? Não. Muito filhote, tem muita demanda. Mas aí se tiver, a gente tem de ter, é fisiológico. Mas o que compensa ter quantos, professor? Diminui o padrão de 8, o padrão de 9, 8, 9 filhotes. Imagina, 5 tendo 8, 9 filhotes de qualidade. Isso é um lote. Vamos fazer uma coisa para ter uma lógica para a gente entender mais rápido assim? Não é o padrão. 10. Vamos 10. Seria um 8 ou 9. Mínimo, para falar é uma boa, 7. 7 filhotes. Tá. Vamos colocar 10 para eles entenderem? Okay. 10. Se eu tenho 5 fêmeas, cada fêmea me dá 10 filhotes, 50. Isso é um lote. Esse lote tem que ficar... Pegar o colostro, do colostro desmame, que é o quê? É a passagem do líquido para a sólido, que aí eles também comem. Eles vão lá, comem um pouquinho do alface, que a gente dá para a mãe por causa do colostro, e o capim. E a ração, desculpa. E a ração vai passando. Então, eles estão comendo a ração da mãe. Vai passando. Dali, vai para a creche. E da creche é para engorda. Isso é um lote. Só que quando... Imagina. Quando tem que ter homogeneidade. Né? Olha só. Quando esse lote de 50... Que a gente padroniza, tá? Sim. A gente padroniza elas criarem no mesmo tempo. O que é o mesmo tempo? É dentro da semana. Porca também é assim. O porca, quando vai criar, tem que ser dentro... Você tem 50... Você tem 7 porcas para criar. Elas não vão criar tudo no mesmo dia, mas elas têm que criar dentro da semana. Imagina, uma criança começou a tá criando no domingo, as outras têm que finalizar até sábado. Finalizar antes. É o lote. Se eu vou fazer o desmame para a fase juvenil, quem estava na juvenil foi para quem? Para engorda. E quem estava na engorda foi para abate. E aí, tem que ser. tu tem que saber que quando está fazendo desmame, tem um lote da cria. No meio do caminho. Não está vazio, aquilo é custo. E tem aqueles animais que precisam aquele período de descanso, né, de alguns setores para poder, aí já bateu, já vai preparando o outro, né? A gente falou isso acho que foi frango, né? Frango de grande. Não, mas aí calma, é outra criação. Aqui não. É diferente. Por exemplo, se eu tirei da mãe e fiz o desmame, tem que estar no tempo certo, porque esses que estão aqui já no juvenil aí você já estão entrando no tempo certo para a engorda. E da engorda foi para o abate. Sim. Aí você fala... Já está preparando outro lote. Sabe qual é o período que ela vai sair daqui? Quando a gente faz o desmame? 2 semanas antes de ela parir aquele... Porque quando ela está amamentando, ela tem cachorro. Se você prestar atenção, os cachorros, depois que cruzam e depois que ela dá cria, em 2 semanas ela entra no cio. Você não deixa ela cruzar de novo. Ela entra no cio. A gente não faz isso porque a gente não está criando para produção. Mas cachorro de pet é assim. Fluxo. Aí, como tem a regulamentação, se você vamos fazer pug, se você tem um pug, tem outra pug, como é que faz? É assim. Ela criou essa descansando, porque o dela acabou de ser vendido. Descansa. Quando ela produziu, essa já está
Então, ela tem um descanso de 3 em 3 meses, porque a gestação de um cachorro é de 90 dias. Certo. Em média. Então, enquanto uma está descansando, a outra criou. Só que antes dela desmamar e vender, que é 45 dias, essa daqui tem que me dar um intervalo de 1 semana e criar de novo. Então, não é muito 90 dias, é uns 2 meses, porque no 3º mês é folga. É uma demanda, né? É o fluxo. É o fluxo. Agora já a questão 3 já veio gabaritada. É uma sim, outra não, outra sim, outra não. Então, eu vou ler depois que ler a resposta. Vamos tentar. A dieta no manejo alimentar dos coelhos é baseada... É que a gente fala de dieta, parece que tá sem comer, né? Não é a dieta, né? Eita, a pessoa pergunta... É porque a dieta é o cuidado em o que vai ser ofertado. Né? Só que tem gente que fala assim, tá de dieta, mas tipo assim, não tá comendo? Tá restrito, né? Alguma restrição, Não é restrição, é qualidade. A dieta no manejo alimentar dos coelhos é baseada principalmente em forragens e grãos. Dependendo do objetivo da criação, é necessária a adição de alimentos de origem animal para equilibrar a ração. Diante das duas formas de ração, farelada e pelletizada, que são os granulados. Por que se recomenda a granulada como mais adequada? Porque os grãos, como vocês já estão com a resposta aí, são obtidos através da prensagem desse material em equipamento apropriado. Essa prensagem, ela tem um desenvolvimento de uma alta temperatura em máquina, equipamento, né? Com alta pressão e temperatura, que vão livrar esses alimentos de uma possível presença de micro-organismos. Isso é muito importante. Que vai fungar, que vai mofar, que vai perder qualidade, dar alguma doença indigesta para o animal. Né? É para evitar isso. Agora eu lembrei de uma coisa na ração do meu cachorro. Bora. Eita, Lele. O coelho é um animal herbívoro. Eu leio uma. O coelho é um animal herbívoro que consome grandes quantidades de celulose, sendo capaz de aproveitar mais de 80% da celulose existente nas forragens. Assim, a dieta desses animais é baseada principalmente em forragens e grãos. Qual a importância de se utilizar forragem no manejo do coelhos? Gente, o principal objetivo obviamente, atender. Se a gente está falando na questão anterior está falando de dieta, né? No caso aqui, você está falando das forragens. Então, você sempre vai estar oferecendo algum tipo de alimento para atender a necessidade dos animais. Que tipo de necessidade é essa, né? No caso das forragens, a oferta é de fibras para esses animais. Baixos níveis de fibra desestabilizam a flora microbiana. Em altas quantidades, olha que só, você tem que fornecer forragem, aí você tem que ter aquele controle, tudo demais em excesso, né? Em altas quantidades, as fibras elas vão reduzir a digestibilidade dos demais nutrientes. Então, isso não é bom. Mas nós temos mais uma questãozinha, né, professor? As forragens, passa. Não passei. A forragem, além de fornecer, eu achei que era mesmo. A forragem, além de fornecer fibras aos coelhos, devem ser escolhidas em função do seu teor de proteína, vitamina, minerais, produção de matéria seca, ausente de elementos tóxicos. Boa palatabilidade, odor, sabor, textura. Boa digestibilidade, rusticidade e resistência a pragas. Quais os tipos de forrageiras podem ser utilizadas? Aqui a gente dá sugestão de algumas, né? A rame, a soja perene, o gandu, a alfafa, as gramíneas, restos culturais com a palha de feijão e arroz e pequenas porções de verdura. Eu falei que tem algumas que tem 6? A administração da ração para coelhos em fase de engorda e reprodução é diferente? Essa exigência se faz necessária devido às necessidades nutricionais dos animais nessas fases. Como deve ser a procedência dessa administração em cada fase? Os animais em engorda devem receber ração à vontade.
o que tem uma variação entre 80 a 130 gramas, tá? Por dia, conforme a idade e época. Já os animais em reprodução não podem receber ração à vontade, pois o excesso provocaria sobrepeso, e o que prejudica a fertilidade desse animal. Chega aqui pra gente, nós vamos nos despedindo aqui, mas a gente volta para a próxima aula. Tchau. Tchau.